Boa noite a todos. Sou Vera Perestrelo, coordenadora da Casa de Cultura, e hoje estou como vice representando a presidente do Instituto Cultural Freud, Bettina Kligerman, para fazer o encerramento das atividades desse ano de 2025, em torno do tema O Imaginário que nos habita. Nosso convidado para a conferência de encerramento é o professor Ignácio Paim Filho, que será apresentado em seguida pela nossa colega Gisela Demamã. Em nome do Instituto Cultural Freud, queria agradecer aos professores que nos ofereceram os mais diversos olhares sobre a temática sugerida e nos enriqueceram com seus trabalhos. Agradecemos também aos colegas e ao público em geral pela audiência e pela participação ativa nesses encontros. No ano que vem, teremos um novo tema a ser discutido: Espelho, Espelho Meu, a armadilha identitária. Um assunto bem polêmico e que vai ser abordado pelos seus mais variados ângulos pelos nossos professores convidados para o primeiro semestre. Vou aproveitar para colocar na tela nosso calendário de 2026 a título de informação e que será distribuído em breve a todos com detalhes. Iniciaremos com o curso do professor Marcos Comaru, na primeira quinta-feira de março, seguido da aula inaugural oferecida pela professora Maria Rita Kel, no dia 9, segunda-feira. Em abril, no nosso espaço Literatura, vamos ouvir a escritora e psicanalista Fernanda Raman, no dia 27, segunda-feira. Em maio, apresentaremos a professora Isildinha Batista, no dia 19, e nesse mesmo mês, no dia 28, quinta-feira, às 10h30, haverá a última aula do curso do professor Comaru, presencial, para os primeiros 40 inscritos, sendo online para os seguintes. Em junho, haverá um curso ou palestra de filosofia com o professor Alterives Maciel, com a data ainda a ser confirmada. Contamos com todos vocês. Hoje, fechamos nosso ano de atividades e festejaremos no dia 6 de dezembro os 25 anos da existência do Instituto Cultural Freud, esbanjando vitalidade, psicanálise e cultura. E agora, passo a palavra para a Gisela apresentar nosso ilustre convidado. Boa noite a todos e a todas. Quero fazer um agradecimento especial à Gisela, à Márcia, à Vera, à diretoria da Casa de Cultura e do Instituto, para esse convite de retornar, a uma atividade da Casa nesse ano de 2025. A princípio, nós tivemos aqui ano passado, conversando algumas coisas sobre a problemática do racismo na psicanálise, o racismo nas suas múltiplas faces, assim. E essa vez, depois do convite da Gisela, da temática que o Instituto vinha trabalhando, aí, o imaginário que nos habita, surgiu aí a proposição de como conversarmos algumas coisas, desde o vértice, de uma das questões que tenho me ocupado de forma mais intensa e com maior envergadura, desde 2020, aí 2019, 2020, essa também tem sido uma temática que tenho me ocupado. E tenho me ocupado sempre no duplo vértice do que a gente pode conversar sobre as problemáticas raciais e o pensamento freudiano. Então, quando a Gisela me fez o convite e seguir conversando sobre essas questões, eu, dentro daquilo que é factível de nós fazermos um recorte de uma problemática ampla, tanto em termos psicanalíticos quanto em termos sociais, políticos, econômicos, que é a problemática do racismo, eu escolhi, então, botar aí como uma espécie de subtítulo, interrogando a cosmovisão do povo negro. E quando eu optei pela cosmovisão, que é uma palavra que por si só ela teria que ter alguns esclarecimentos em relação ao pensamento freudiano. Porque quando eu propus, e a primeiro momento que eu propus para a Gisela, talvez numa herança eurocêntrica que nos habita, por mais que a gente tente romper com as lógicas coloniais, eu optei, num primeiro momento, por usar o termo em alemão que o Freud usa lá para a 35ª conferência dele, das conferências introdutórias à psicanálise, as novas conferências
introdutórias à psicanálise de 33. Então, a 35ª conferência, uma das formas que algumas edições fizeram como tradução, outras mantiveram em alemão, né, que, por exemplo, a Imago Antiga ou a Autêntica mantiveram o nome em alemão, que seria num alemão bastante tosco na minha pronúncia aqui, que seria a questão da Weltanschauung. Para outros, numa tradução mais livre, seria cosmovisão ou visão de mundo. Então foi a partir dessa proposição de uma cosmovisão e de uma visão de mundo que eu pretendo trazer algumas considerações para vocês sobre a visão, a cosmovisão e, portanto, o que eu poderia chamar de uma forma mais livre, como é que vai se formando o imaginário, tanto do povo negro quanto do povo branco, a partir dessa concepção de mundo. Então, como é que eu pretendo aí dividir a minha fala com vocês? Eu pretendo aí, num primeiro momento, tentar caracterizar, a partir dessa conferência, então, 35, como é que o Freud concebe e como é que vão ter os desdobramentos dessa cosmovisão. Então, nós vamos tentar conversar algumas coisas e compreendermos quem cria visões de mundo, como elas são criadas e como é que, evidentemente, elas implicam nas nossas concepções e nas nossas subjetividades. Então, como é que eu pretendo partir? Vamos olhar um pouco o que o Freud propõe nessa 35ª conferência. Nessa 35ª conferência, o Freud nos traz duas grandes concepções de mundo, que ele vai chamar uma concepção de mundo religiosa e uma concepção de mundo científica. Quando ele fala de uma concepção de mundo religiosa, ele está falando de um pensamento fechado, ortodoxo, dogmático, que não suporta a crítica e grandes interlocuções com a cultura. Está pré-estabelecido o que o Freud já chamava lá em Totem Tabu de pensamento religioso. Quanto ao pensamento científico, o Freud vai falar que o pensamento científico é o pensamento que é da ordem da hipótese, que é da ordem da dúvida, que estará todo momento sobre a possibilidade do questionamento, tá? Da possibilidade de ser refutado, reinventado e recriado. Nós podemos dizer que a obra freudiana ela vai ser repleta de momentos em que o Freud vai se reinventar. O exemplo mais clássico que nós temos de uma grande mudança de perspectiva freudiana, dos seus postulados teóricos, nós temos na virada de 20. A virada de 20 vai marcar aí toda uma outra concepção dessa Weltanschauung científica freudiana, que até os anos 20 estava calcada na lógica do desejo restritivo ao mundo das representações nos destinos da pulsão sexual. Esse é o pensamento hegemônico, ao qual Freud e todos os pioneiros vão trabalhar até os anos 20. Com a virada de 20, vem para a cena não só o que se mantém sobre a questão do desejo, mas o mundo da destrutividade humana, o mundo de uma sexualidade não desejante, que vai estar implicada naquilo que vai constituir a constituição do eu e do sujeito, que vai culminar numa nova tópica. Então, o Freud tem uma coerência com esse postulado do que é uma cosmovisão científica, então suportando as tensões. Porém, vamos fazer um parêntese, que essa cosmovisão, ou essa Weltanschauung científica, proposta por Freud em 1933, é uma concepção de mundo de um caráter eurocêntrico. Ou seja, é uma concepção de mundo calcada numa ideia de universalismo, uma ideia de monoteísmo, uma ideia de monocultura e uma ideia de monogamia. Evidentemente, eu estou citando alguns elementos que caracterizam isso que o Freud chamou lá em 33 de uma Weltanschauung científica ou uma cosmovisão científica. Essa cosmovisão científica, quando ela parte de um parâmetro de universalidade, ela está partindo de que padrão? Quem estabelece a universalidade no mundo judaico-cristão ou, se vocês quiserem, no mundo ocidental? Quem vai estabelecer os parâmetros do que é universal é o pensamento dito por nós eurocêntrico e, portanto, do colonizador. Então, o colonizador é que vai determinar, por exemplo, quem são os povos civilizados e que são os povos bárbaros, ou os povos selvagens, ou os ditos povos primitivos.
Então, esta Westphal-Schausen científica, ela vai ser concebida a partir de uma lógica, e uma lógica excludente que determina quem é humano e quem não é humano. Dito isso, vamos segurar essa questão das concepções de visão de mundo que o Freud propõe em 33 e vamos dar uma olhada rapidamente num trabalho anterior de Freud. Vamos olhar o trabalho de 1913. Vamos olhar para quê? Para Totem e Tabu. Totem e Tabu é o grande texto freudiano, dito pela maioria dos autores como uma espécie de antropologia psicanalítica. Em Totem e Tabu, o Freud vai propor, tomando como paradigma o complexo de Édipo, como é que o ordenamento cultural vai se instaurar. De uma forma extremamente resumida, sintética e linear, o que a gente pode destacar dessa antropologia psicanalítica que tem a ver com a origem do ordenamento social? Vamos pensar do ordenamento social ocidental. Como é que o Freud vai nos explicar miticamente? Lembre que Totem e Tabu, o Freud vai chamar lá em 21, na Psicologia das Massas, o seu mito científico, o mito das origens. Então, o que o Freud vai propor nesse mito das origens? Que existia uma horda selvagem, uma horda primeva, e um belo dia os filhos homens que viviam no exílio retornam, matam o pai, devoram o pai e criam as duas grandes leis que vão organizar o mundo desde essa cosmovisão freudiana. A proibição do incesto, as mulheres do pai, e a proibição da destruição do totem representante da figura paterna. E a partir daí se cria o quê? Uma horda fraterna. Só que essa horda fraterna ela é composta por quem? Por homens. E quando eu estou usando homens, eu quero destacar. Eu estou usando homens no sentido do gênero. Eu não estou usando homem como a cultura universalista europeia, por muito tempo, e nas colônias, tratavam homens como símbolo de humanidade. Certo? Isso já diz um pouco dessa cosmovisão. Isso já nos convida, e vocês vão ver que na minha fala eu vou transitar o tempo todo entre a questão de gênero e a questão de raça, pensando no conceito de interseccionalidade, que junta raça, gênero e classe. Né? Mas nós vamos centrar, e a questão do gênero eu vou ser reducionista, ao extremo. Eu não vou entrar nas múltiplas complexidades dos gêneros do nosso tempo. Eu vou ficar no pensamento freudiano, dito pela maioria dos estudiosos e com certa razão, nesse binarismo homens e mulheres. Então nós vamos utilizar essa referência freudiana para falar as questões de gênero, cosmovisão, imaginários de como é que isso se articula, e a questão de raça. Eu vou tentar fazer um diálogo aí nos minutos que me toca nessa conversa inicial. Bom, então, voltando a Totem e Tabu, quem vai organizar a horda fraterna são esses homens brancos, evidentemente desde a concepção freudiana, europeus. Então, a ordem civilizatória, e vamos escutar as palavras, a ordem civilizatória. A ordem civilizatória vai ser feita por esses homens que vão criar as leis, vão estabelecer o ordenamento social, e já dizia que vai culminar lá em 33, como é que a visão de mundo vai se instituir. E nessa visão de mundo, nós vamos encontrar no pensamento freudiano de Totem e Tabu, lembrem que ele compara a criança, o selvagem e o neurótico. Ou seja, quando ele compara o selvagem com a criança ou com o neurótico, vamos entrar na concepção de mundo freudiana, coerente com a concepção eurocêntrica de quem é selvagem e de quem é primitivo. Primitivo, na concepção freudiana e da Europa como um todo, são todas as colônias. Sejam as colônias, e as duas colônias que nós vamos conversar aqui, até por termos mais intimidade pela nossa própria história e provavelmente pelos nossos estudos, as duas grandes colônias vai ser o continente africano e vai ser o continente americano, quer seja a América do Norte, América do Sul ou América Central. Então, essas duas grandes colônias vai perpetuar aquilo que no Totem e Tabu o Freud vai chamar de povos primitivos. Então, povos primitivos, isso já está falando de uma visão de mundo, está falando de um imaginário que é construído desde esse lugar, que esses povos primitivos não são concebidos desde o pensamento europeu como uma outra forma de pensar o mundo. São concebidos como uma forma de pensar ou infantil, lembrem,
Freud está comparando o primitivo com a criança ou com o neurótico. Ou seja, então o Freud, nesse cenário, claro que eu estou dizendo Freud, quando eu digo Freud, eu quero que a gente também acompanhe uma questão que o Freud está fazendo uma descrição metapsicológica extremamente correta no sentido de uma compreensão de mundo. Nós vamos ver que a concepção que o Freud vai forjar de totem e tabu das origens ao nosso tempo, ele segue numa linearidade com fissuras, com fraturas em alguns espaços, mas a lógica colocada na horda primeva e a lógica colocada na horda contemporânea, nós vamos ver quais são as diferenças e quais são as similitudes. O que mudou nessa concepção de mundo desses homens brancos que governam o mundo em totem e tabu e vão criar a organização social? Bom, nesse contexto, nós vamos ter então toda essa lógica de que como outros povos vão ser vistos desde a concepção eurocêntrica da qual o Freud vai se filiar. Não esqueçam que o Freud sempre teve a grande pretensão que a psicanálise fosse considerada uma ciência. E uma ciência de acordo com esses parâmetros de uma vez tão salte científica universal. E eu tenho dito em vários espaços, nada mais é anti-analítico de que a ideia de conceitos universais. Conceitos universais são, de novo, uma visão de mundo que pressupõe quem diz que é universal e o que não pertence ao universo, né? Nós sabemos que autores contemporâneos, como Ramose, sul-africano, etc., vai propor o conceito de pluriversalidade. O conceito de pluriversalidade é a antítese da ideia de uma lembram que é uma única forma de um mundo existir. E a única forma do mundo existir, nas nossas teorias, é a forma brancocêntrica. Então, a forma do modelo branco de ser e existir é a moda predominante no mundo, da horda fraterna ao nosso tempo. Bom, em Totem Tabu também nós temos 3 grandes conceitos que são importantes e esses conceitos merecem ser repensados à luz do nosso tempo. Em Totem Tabu, o Freud define 3 tipos de pensamento que vão culminar, inclusive, nas Weltanschauung de 33. Pensamento animista, pensamento religioso e pensamento científico. O pensamento religioso, o Freud já definiu e eu falei rapidamente para vocês. O pensamento científico, mesmo com as suas limitações eurocêntricas, lembre que o pensamento científico eurocêntrico ele tem uma base altamente religiosa. Por que ele é religioso? Porque ele carrega a ideia de preceitos pré-estabelecidos dentro da ideia da universalidade. Então, é científica, mas é científica dentro de um escopo altamente restritivo, que não faz diálogo com outros povos e outras culturas. Um dos exemplos clássicos desses 3 pensamentos que merecem ser revistos por nós, porque tem a ver com essas visões de mundo que vão hierarquizar povos e raças, é o conceito de pensamento animista. Se nós formos ver o pensamento animista que o Freud põe em Totem e Tabu, o que o Freud nos fala do pensamento animista? É o mais primitivo dos pensamentos. O pensamento animista, o Freud compara com magia, compara com feitiçaria. Certo? O pensamento animista, o Freud diz que é dar vida a seres inanimados, etc. Ou seja, o Freud atribui o pensamento animista ao que ele chama, ou que os europeus vão chamar, os povos primitivos, os povos selvagens, ou os povos bárbaros. E não o que diríamos hoje, que o pensamento animista é uma outra forma de pensar o mundo, extremamente complexa, e aquilo que o europeu, o quem tem poder de dominar o mundo faz. Aquilo que eu não entendo, eu desqualifico. E aquilo que eu acho interessante, eu tomo como meu. Né? O que a gente discute, o quanto o europeu vai fazer uma apropriação cultural do que interessa a ele, ou na lógica colonial, como é que isso vai se dar. E o pensamento animista tem um alto grau de complexidade. Uma complexidade não factível para que esse pensamento restritivo possa assimilar. O pensamento animista, nós podemos dizer que são o pensamento dos nossos povos originários, a relação que eles têm com a natureza é de um pensamento ou de um animismo que remete a uma relação com a natureza que o homem branco ocidental não vai ter.
Lembrem que Totem e Tabu, o Freud vai trabalhar com a lógica eurocêntrica, cisão entre natureza e cultura. Se nós estamos discutindo uma COP30, nós estamos discutindo o quê? Nós estamos discutindo um legado aonde a cisão natureza e cultura se estabelece de forma radical. O Freud vai dizer algumas vezes, condizente com o pensamento europeu, que a natureza é um problema para o ser humano e que uma das tarefas da cultura é nos defender contra as forças da natureza. Isso vocês vão encontrar em Futuro de uma Ilusão, em 27, de forma explícita, e de forma mais profunda e mais problemática, vocês vão encontrar isso em 30, no Mal-Estar na Cultura. Lá no Mal-Estar na Cultura, no ponto 3, ponto 4 e 5, o Freud vai falar as 3 fontes do sofrimento humano: a força da natureza, a fragilidade dos nossos corpos e o convívio com o outro. Certo? Então, as forças da natureza e a ideia que ela tem que ser debelada, e não que nós teríamos que ter uma integração com a natureza. É isso que nós poderíamos aprender no nosso tempo com os povos originários ou com a população afrodiaspórica, como os quilombolas e os ribeirinhos, qual a relação que nós temos com a natureza. Nesse imaginário que nós estamos tentando caracterizar para vocês, da qual todos somos herdeiros, nesse imaginário, esse é o lugar da desvalia. Este é o lugar do não saber, e não que essas populações carregam um saber ancestral, um saber diferente da academia ou dos nossos institutos nas suas mais variadas facetas. Quando a gente tem a oportunidade de abrir portas para conversar com outros saberes que não os saberes da academia ou os saberes canônicos, que aí que é quando os saberes canônicos viram Weltanschauung religiosa, mesmo que eles estejam nas instituições ditas científicas. Pensamento religioso não é pensamento da religião. Pensamento religioso é pensamento narcísico, é pensamento mágico, é pensamento que eu sei a forma que o mundo funciona. E nessa lógica racial que a branquitude funciona e estabelece, todos nós sabemos que é uma lógica calcada em princípios exclusivamente narcísicos. E nesses princípios exclusivamente narcísicos, hierarquizar povos, hierarquizar raças é um elemento imprescindível. Então, nesse contexto amplo, que a gente tentou caracterizar como é que se constrói a concepção do mundo a qual nós estamos inseridos. E essa concepção do mundo a qual nós estamos inseridos, ela é regida por essas lógicas, que eu estou tomando como ponto de partida a questão que o Freud nomeia em Totem e Tabu e como é que isso vai se desdobrando no decorrer da história. Lembrando, na horda fraterna freudiana não existe espaço para a mulher. A mulher é o objeto de troca. A mulher não é considerada sujeito. Ela está assujeitada. Na horda primeva freudiana, então, a mulher não existe como sujeito. Eu nem vou entrar nos povos africanos, eu não vou entrar nos povos originários, porque esses nem são considerados sujeitos, né? Esses estão considerados como seres inanimados, ou, como vão fazer com o povo negro, considerado antes da escravidão, durante todo o período escravocrata, nós somos considerados como objeto de carga. Nós somos considerados como animais. Até no nosso tempo, quando, muitas vezes, os jogadores de futebol, em episódios racistas, nos comparam a quê? Nos comparam a macaco. Ou seja, isso ainda são reflexo dessa ordem racista, escravista, capitalista, que coloca o povo negro neste lugar. Ou melhor, tenta nos colocar nesse lugar. Ou seja, no lugar da desvalia, no lugar da não capacidade intelectual, nos colocar no lugar da violência. Associar homens negros com violência, isso é lugar comum no mundo. Agora, quem são os grandes violentos da história da humanidade ocidental? Se nós lermos 2 minutos da história ocidental, os grandes violentos da história universal humana são homens brancos, e a maioria deles homens brancos europeus. Essa é a grande transformação no contrário, mecanismos pré-recalque, lembram, transformação no contrário, retorno sobre si mesmo, em que o violento e violentador transforma a vítima em violentador. Então,
Por isso que, de novo, quem tem capacidade de criar concepções de mundo? Quem detém o poder de criar essas concepções? Se a gente falar de estuprador, eu teria certeza que a maior parte das mulheres aqui presentes iriam se referir a um homem negro. A história não conta isso. O que a história conta sobre os grandes estupradores da história da humanidade? Todos vocês sabem que nós somos um país miscigenizado, produto do quê? Do estupro das mulheres negras escravizadas, desde a África até o nosso tempo. Porém, a concepção de mundo, o imaginário que nos habita é qual? Qual a concepção? Qual é o olhar e qual é a imaginação que vocês têm quando pensamos em situações de violência, de agressão, em toda a ordem de situações? Se nós olharmos para os corpos que foram assassinados no Rio de Janeiro, os 121 corpos, nós vamos encontrar o quê? A maioria deles são homens negros. Dentro da lógica de uma cultura que apregoa que esses homens têm que ser mortos porque esses homens são violentos. Contrariando todos os fatos históricos. Porque os fatos históricos lembram a máxima, a história é contada pelos ditos vencedores. Ou ainda um provérbio africano, até que o leão aprenda a falar, a história vai ser contada pelo caçador. E a história que nós estamos relembrando aqui, que tem a ver com essa Westphalen brancocêntrica, que criou no imaginário de 1500, que vieram pegar o Brasil, a 2025, essa concepção de ver e enxergar o mundo, que está atravessado na vida cotidiana, que está atravessado na população que chega aos nossos consultórios, aonde essas questões estão postas. Nós poderíamos, por exemplo, e eu tenho me dedicado a dar uma olhada com um pouco mais de carinho a uma expressão freudiana que as questões de gênero têm estudado muito, é uma expressão polêmica, que é a famosa expressão do Freud, que está lá em 1924, no trabalho A Dissolução do Complexo de Édipo. A expressão é anatomia é destino. Então, a maioria de vocês já deve ter lido essa expressão, ela vai retomar em vários quesitos, porque o Freud, quando fala de anatomia destino, ele está fazendo uma descrição metapsicológica importante e, volto a dizer, extremamente correta em termos de compreensão e totalmente incorreta em termos de concepção de mundo, mas é a compreensão que o Freud nos traz. Quando ele fala que anatomia é destino, ele está falando da questão das diferenças anatômicas entre os sexos, certo? E com a anatomia é destino, evidentemente anatomia psíquica a partir da anatomia biológica, o Freud está traçando um destino, ele está nos dizendo que o destino está traçado, que homens brancos vão carregar a marca falocêntrica, mulheres brancas vão carregar a marca da castração no corpo. Então, a partir dessa concepção, o Freud vai dizer, vai ter a história desses homens, corpos fálicos, e a história dessas mulheres, corpos castrados. Castrados no sentido de desqualificação. Não a castração simbólica, que tem a ver com a falta, com a transformação psíquica e com a possibilidade de criar um novo mundo, né? Com novas perspectivas éticas, etc, etc. Então, essa concepção de mundo que o Freud diz de gêneros, homens e mulheres, que ele está falando em 23, 24, 25, e ele vai seguir falando até o final da obra. Lembrem que aí vai surgir, em cima da expressão anatomia destino, é que surge a polêmica expressão, a inveja do pênis. Né? A inveja do pênis, que também é uma outra expressão que os movimentos feministas vão discutir nos seus mais variados vértices. A questão da inveja do pênis, eu diria que ela é extremamente pertinente se eu entender que a inveja do pênis é a inveja que o poder que os homens têm pelo simples fato de serem homens. Então, essa é uma questão importante, o lugar de privilégio que os homens, 2025, o Freud falou isso há 100 anos atrás. Será que nesses 100 anos os homens perderam poder ou houveram pequenas fissuras nessa forma de conceber e estar no mundo governado por homens? Eu volto a dizer,
o exemplo mais batido para mim, porque eu acho que ele tem um caráter universal, que tem a ver com os homens que estão no Supremo Tribunal Federal. Todos eles homens, brancos, e uma mulher atualmente. Isso dá uma amostra desse poder falocêntrico colocado nesses homens em pleno 2025, quer seja no Brasil ou quer seja no mundo, com suas variações. Vocês podem me dizer que as mulheres brancas conquistaram alguns lugares, mas ainda são alguns lugares onde o lugar de vocês é questionado, a capacidade de vocês na transmissão é questionada, ou a capacidade de liderança vai ser sempre questionada. Se nós avançarmos para a anatomia e destino, para o que me toca em especial neste momento aqui conversando com vocês, nós vamos pensar na anatomia que marca os corpos negros. Os corpos negros, eles vão trazer essa marca também, que implica em nós ocuparmos, assim como as mulheres, o lugar de castradas, os homens e as mulheres negras, os povos originários, os corpos da sexualidade dissidente, eles também vão carregar a marca de castrados, ou seja, de desvalidos, desde essa lógica que segue sendo governada e posta por esses homens que seguem governando o mundo. Estou falando homem, gênero e estou falando de raça, estou falando da raça branca. Essa raça que segue perpetuando o modo de ser e estar no mundo. Então, essa é uma grande questão de que como é que isso perpassa a Constituição. Voltamos ao tema que o Instituto tem trabalhado, né? Qual o imaginário que nos habita? Né? Se nós vamos falar da questão racial e da questão de gênero, o imaginário que nos habita transita por esses lugares. Se nós formos falar do imaginário que nos habita em relação aos homens negros, eu citei algumas coisas. Em relação às mulheres negras, ou as mulheres negras vão ficar no lugar de hipersexualizadas, então como objeto erótico, etc., objeto de consumo. Lembrem que as mulheres negras hipererotizadas, elas ficam como objeto de consumo e não como sujeitos que possam ter seus encantamentos. Ou elas ficam no lugar da desvalia, num lugar de subalterna, ou num lugar de estar na base da pirâmide social. As que são mais mal pagas, mais exploradas, que sofrem maior grau de violência, etc. Esse é o lugar. Lembrem que o movimento feminista negro vai romper com o movimento feminista das mulheres brancas, porque são realidades e contextos literalmente diferentes. Enquanto as mulheres brancas dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80 estavam preocupadas em ter acesso ao trabalho, as mulheres negras estavam tentando sobreviver, porque elas trabalhavam e na casa de muitos de vocês desde a barriga da mãe. Então, são realidades e perspectivas literalmente diferentes. As mulheres brancas queriam trabalhar e queriam que as mulheres negras ficassem em casa, cuidando dos filhos das mulheres brancas ou cuidando da casa das mulheres brancas. Vocês sabem que com a abolição da escravatura, homens sem trabalho, por uma questão histórica, que nos tiraram a possibilidade de trabalho, e as mulheres negras, elas ficaram escravizadas dentro das casas grandes da vida cotidiana até o século XXI. Esse foi o lugar delegado às mulheres negras. Evidentemente, esse é todo um cenário e uma proposição que vai sendo criada e que vai sendo tensionada pelo povo negro. E vai sendo tensionada desde sempre. Vai ser tensionada, e vamos usar uma figura icônica, 20 de novembro agora, desde o Zumbi dos Palmares. Zumbi do Palmares como um grande momento de insurreição, porque um outro lugar que vocês tentam nos colocar é que nós somos um povo submisso naturalmente, como se nós nascêssemos para ser escravizados. Tanto que você sabe que a história vai mudar os termos e hoje nós vamos tensionar que nós não somos escravos, nós fomos escravizados. E que o agente da escravidão são os ancestrais da maioria de vocês que estão aqui. A maioria de vocês tem aqui, tem um passado ligado à escravidão do nosso povo. E um presente também ligado. Lembre que os privilégios que vocês têm hoje foi construído às nossas custas. Se a maioria de vocês for olhar o legado histórico, vocês vão ter que se haver que os privilégios que vocês têm, esses privilégios foi à custa de alguém. E esse alguém, sem sombra de dúvida, foi o povo negro e os povos originários, né? Que perdemos o direito quase de ser e de existir. Bom, mas de qualquer forma, o movimento que vamos chamar genericamente de negritude é um movimento que, desde Zumbi, vai se insurgir contra o status quo.
né, que vai fazer vários movimentos para nos resgatar o lugar de direito. A abolição da escravatura não foi concessão. A abolição da escravatura foi produto de tensão de grandes homens que lutaram, que estiveram em vários lugares, Luiz Gama, Rebouças, várias figuras importantes que vão desestabilizar a Casa Grande em nome da senzala poder romper com as suas portas. E isso vai se estabelecendo e vai transformar uma série de questões. Questões que podemos nos aproximar mais do nosso tempo, né? Que é justamente vocês conceberem também o povo negro como um povo pensante. Se eu perguntar para vocês quantos pensadores negros já passaram por aqui, provavelmente depois de 2020 nós vamos encontrar. Eu já estive aqui no espaço da Casa de Cultura, no Instituto, né? Sei que a Isildinha vai estar aí, mas provavelmente a gente vai ter que contar. Se for numa mão é bastante. E quando eu falo da casa, eu não estou falando da casa como um lugar isolado. Eu estou falando como uma realidade de todas as instituições psicanalíticas do mundo. Em todas as instituições psicanalíticas do mundo, hoje nós não somos o negro único. Ser o negro único, lembrem, ela está a serviço da cosmovisão eurocêntrica. O que é? Ter um ou outro negro, eu posso sustentar a tese da meritocracia e não a tese do privilégio. Se tem um negro, como o Inácio falando aqui, que se julga um intelectual, poderíamos ter outros negros. Não. Os negros únicos são exceção que a branquitude elege para perpetuar a sua regra. Se tem as exceções, eu permito que as exceções existam, desde que os meus privilégios não entrem em choque. Lembrem que os lugares de poder na psicanálise, amplamente falando, ela está na mão de quem? De homens brancos e depois das mulheres brancas. Mesmo que a psicanálise seja, talvez, a área de profissional onde as mulheres são maioria. Mas vocês são maioria, mas vocês não têm o poder político e o poder do reconhecimento que os homens ainda têm. Né? Mesmo em 2025. Por quê? Porque nós estamos falando de como a engrenagem, como os pactos narcísicos são feitos para perpetuar os status quo. E esses pactos narcísicos vão se reeditando. Lembrem, a cultura na antropologia freudiana nasceu de um pacto narcísico entre os irmãos homens. E esse pacto narcísico, ele segue se replicando até o nosso tempo. O nosso tempo não vai transformar esse ordenamento. Obviamente, vamos tensionando. E nesse movimento de tensionamento, nós temos que reconhecer, né, que mesmo que nós sejamos sendo mortos, aonde o Estado nos mata nos mais variados locais. Vocês sabem aí que o episódio George Floyd, que é só um detalhe na imensidão do universo. Homens negros sendo mortos pela polícia. Todos nós que temos filhos negros, homens, sabemos que faz parte do processo de torná-los homens e querer que eles cheguem à vida adulta, orientá-los como sobreviver nesse mundo brancocêntrico, violento e genocida. Eles têm que saber que os corpos, as nossas vidas importam menos que as vidas de homens e mulheres brancas. Se nós não soubermos, o policial vai nos matar, né? Além de outras mortes das suas mais variadas conotações. Né? Então, esses movimentos de tensão e de transformação, e que você sabe que as ações reparatórias, ações afirmativas nas universidades, vai ser a grande mudança que hoje as universidades, no corpo discente, a população negra avançou. No corpo docente, muito pouco. Por quê? Porque o corpo docente das instituições universitárias, eu não vou dizer por quem que eles são dominados, porque vocês já sabem a resposta, então a gente pode avançar nesse sentido. Mas, evidentemente, nós temos que sinalizar e trazer algumas questões que vão tensionando e transformando essas questões. Além dessas conquistas de uma população que vai para a universidade. Lembra, se nós não temos tantos intelectuais negros vigentes, é porque nós não tínhamos acesso à universidade até 2010. Até 2010, eu posso perguntar para toda a população brasileira que foi para a universidade. Vocês vão me dizer que eu tive um colega negro, uma colega negra, aqui, ali, etc. Depois de 2010,
2012, para ser mais preciso, esse cenário vai começar a visar essa visão de mundo que permite que hoje, provavelmente, a maioria de vocês conheça alguns intelectuais negros. Porque nós temos tido espaço, nós temos ido para os espaços, nós temos trazido e tensionando uma série de coisas, né? Eu estar aqui é produto também disso, desse movimento que subverte a lógica até então estabelecida. E uma das lógicas que foi rompida de forma significativa foi essa semana, a semana dia 7, né, que a Ana Maria Gonçalves vai ocupar um lugar na Academia Brasileira de Letras. 128 anos, se eu não me engano, de Academia Brasileira de Letras, e a primeira vez que uma mulher negra vai ocupar um lugar na academia. Até então, a academia não reconhecia que houvesse mulheres negras suficientemente intelectuais, produtoras de conhecimento, de literatura, de livro, para ocupar esse lugar. Sabemos que em 2018 a Conceição Evaristo não foi aceita pela academia. Talvez uma das grandes poetisas brasileiras vivas, atuantes, que ela não foi aceita por quê? Por N motivos. Mas podemos pensar analiticamente como conceber no imaginário desses intelectuais brancos a possibilidade de uma mulher negra ser uma agente produtora de pensamento, de ideias, de subjetividade, né? Agora Ana Maria Azevedo vem ocupar esse lugar. E eu queria fazer, porque a minha ideia é não me alongar e conversar com vocês, mesmo que eu tenha me alongado, fazer também uma homenagem a duas grandes figuras, né? Lembrei da Ana Maria Gonçalves, com o livro dela Um Defeito de Cor. Lembrem que o próprio livro dela, Um Defeito de Cor, pode dialogar muito com a questão anatomia e destino, né? E que elementos nós estaremos conversando com a questão desses corpos. E uma homenagem, talvez a primeira grande escritora negra, né, que vai escrever um livro em 1859, que é a Maria Firmino dos Reis. A Maria Firmino dos Reis vai escrever esse livro que se chama Úrsula. Esse livro da Úrsula, que ela escreveu em 1859. Lembre, Freud estava recém-nascendo. Freud nasceu em 56. Esse livro é de 59. 59, o Darwin estava lançando A Origem das Espécies. E a Maria dos Reis Firmino, no Maranhão, uma mulher negra, vai escrever esse romance. Esse romance tem dois grandes cenários. Ele tem um primeiro cenário, que é o romance ali de dois personagens brancos importantes ali, que vão ser o par romântico da história. Mas o que está na genialidade dessa mulher em poder, em parte, dar conta daquilo que o povo branco poderia esperar de uma mulher negra, produzir um livro em 1859. Do outro lado, ela vai trazer dois personagens fantásticos, que é o Túlio e a Susana. Uma mulher idosa negra e um jovem negro. Esse jovem negro já nasceu escravizado no Brasil e a Susana foi capturada em África e veio para o Brasil nesse romance. O diálogo entre os dois sobre o mundo e as questões faz que os grandes pensadores vão dizer que a Maria Firmino dos Reis inaugurou a desconstrução do imaginário brancocêntrico sobre o povo negro. Ela vai trazer toda uma questão lírica, como é que a Susana vai contar como é que ela foi sequestrada, que lugares ela foi retirada, do marido, da filha, dos lugares, ela vai trazendo e relatando, e o Túlio, tem uma parte que o Túlio conta para ela que ele ganhou a carta de alforria do senhor dele. Ele estava lá muito feliz, e ela diz, livre, tu jamais vais ser livre. Livre era eu em África, antes do que esse povo nos destituísse da nossa subjetividade. Né? Livre é esse lugar aonde, quem sabe em morte eu poderei voltar. Então, tem todo um diálogo entre eles que rompe, já em 59, com o lugar que queriam nos colocar. Né? E que o nosso tempo e a nossa fala tem tentado, de forma contundente, dizer que aqui veio a população negra. Né? E ela veio para, quem sabe, fazer aquilo que é uma das frases do Fanon, né? Que a ordem do mundo está em colapso. E que, quem sabe, nessa perspectiva, nós podemos reinventar uma nova ordem no mundo. Por enquanto, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, professor. Agora, a
nossa colega Fernanda vai organizar aí as perguntas que estiverem no chat e também quem mais quiser perguntar pode levantar a mãozinha ali, que daí a gente vai tentando fazer uma organização. Tá bom assim, Fernanda? Tá ótimo. Obrigada, Gisela. E também agradecer, né, ao professor Inácio, enfim, muito. Você falou, né? Eu fico aqui pensando várias coisas, eu vou abrir aqui para o pessoal poder falar, não vou ocupar o tempo, mas está falando, né, de tantas literaturas importantes e para o pessoal aqui da Casa de Cultura, se eu estiver sendo repetitiva, eu peço desculpas, mas tem um livro recente que a gente leu na nossa roda de leitura, que também é de uma escritora negra, Eliane Alves Cruz, chamado Solitária. E, enfim, você falou dessa posição, né, das mulheres pretas, enquanto os homens não tiveram trabalho, as mulheres continuavam ocupando os lugares dentro de casa, e como que ela é importante, né? E eu fiquei pensando assim, né? Eu acho que a nossa posição, né? Enfim, né, como mulher branca e também como sociedade como um todo, nesse sentido, é como é que a gente faz para mudar, né? E assim como na análise a gente precisa se dar conta de alguma coisa, né? Olhar para nossas sombras, para as coisas, eu acho que o quanto que a gente precisa também como sociedade, né, e principalmente nós como os brancos, olhar para isso e se dar conta do nosso papel, da nossa importância, né, na ação. E aí acho que esse livro dela, esse tem o outro também, que é do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, também, que é Avesso da Pele, não sei se estou falando certo, é isso? É. Que é maravilhoso também, enfim, como que a arte, né, é importante também a gente, enfim, estar em contato com essas coisas. Mas vou abrir aqui para o pessoal, não vou ocupar o espaço, não. Quem quiser É, falar, eu queria colocar. Eu não sei, estou vendo se alguém levantou a mão antes. Alguém levantou. Ah, desculpa, acho que alguém levantou, Fernanda? Não. não, eu falei, pode ir. Ah, tá bom. O que eu queria colocar, Pai, é a questão, né? Toda essa questão da negritude, todo esse debate que a gente já tem levantado, conversado muito, refletido muito. Eu tenho um incômodo, eu acho que é um incômodo de muita gente também, que é a questão da branquitude das nossas sociedades. Acho que de uma maneira geral. E eu sei que a brasileira. Vocês criaram, né, ações afirmativas. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, que sei lá, pode ser inspirador, né? Por exemplo, eu sou da SPC, a gente também não tem nenhum projeto nesse sentido, é algo que eu tenho, né, um desejo muito grande. Eu acho que seria legal se você pudesse falar um pouquinho como se deu isso, como é que foi o processo, seria bacana. Posso ir respondendo assim, a gente fazendo uma rodada aí? Super, Bom, você que acho não. que tá. A pergunta da Gisele, assim, acho que também é um dado só para que hum, houve algum momento em que nós discutimos, né, a importância do poder dialogar, como nós estamos dialogando aqui, conversando, trazendo questões que até 2020 eram questões literalmente estrangeiras ao universo psicanalítico. As questões do racismo não perpassavam as nossas instituições, não era um problema para qual a psicanálise se debruçava. Temos que citar, inclusive, que o próprio Freud vai trabalhar as questões do racismo em relação às questões judaicas de forma muito pontual em algum outro momento. Ele não vai se ocupar em poder trazer a complexidade disso estruturando o sujeito, né? Bom, como a partir dos anos 2020 nós começamos a discutir isso com forma mais proeminente, né? Eu sou uma das pessoas que vou trazer essa discussão de forma mais intensa para dentro do universo das instituições psicanalíticas. E sentimos a necessidade, né, Gisele, que nós teríamos que tensionar produzindo, escrevendo, e quem me conhece sabe que sim, tenho produzido, tenho escrito questões sobre psicanálise e as questões raciais, mas que isso não bastava. Precisava ter pensamento, desenvolvimento de questões de ciência e ações, para que a gente pudesse transformar esse cenário. E como tu está dizendo, e nós todos sabemos aqui, mesmo no nosso cenário, do que eu posso olhar rapidamente aqui, nós vamos encontrar, quem sabe, 2 ou 3 ou 4 corpos negros. E que isso já é muito comparado com que nós não tínhamos praticamente nada em 2020. Mas esse movimento de ações afirmativas nas instituições psicanalíticas começaram, o Rio também tem, a Brasileira do Rio, Ribeirão Preto, tem uma sociedade, e tem a Brasileira, da qual eu faço parte de Porto Alegre, que nós iniciamos um processo em 2021, que é um processo de viabilizar a formação analítica.
Claro que tem também projetos para viabilizar tratamento psicanalítico para a população negra ou a população de baixa renda, etc. Mas a ideia de abrir as portas para a população negra teria que viabilizar o processo. Você sabe que uma formação analítica, entre outras coisas, envolve questões econômicas. E lembrem que as questões de raça sempre vão estar implicadas as questões de classe. Por quê? Porque a população negra vai ser majoritariamente também a população mais pobre dentro das classes sociais. Tanto que eu disse para vocês, homens brancos, mulheres brancas, homens negros e na base da pirâmide as mulheres negras. São as mais mal remuneradas, mal pagas, com todas as problemáticas raciais nas mulheres negras. Isso tem um expoente a mais. Eu tenho muito claro que o fato de eu ser homem, apesar de negro, isso me dá uma série de privilégios. Privilégios, inclusive, para ser escutado. Né? Então, quando eu falo e quando uma mulher negra fala, via de regra, eu tenho alguns facilitadores, por todo esse contexto que a gente falava rapidamente do lugar. Então, as ações afirmativas nas instituições psicanalíticas, e no caso aqui de Porto Alegre, a gente vai criar todo um contingente, que talvez em algum momento a gente possa conversar, que é todo um contingente de ver vias de que a população negra possa entrar para a instituição, entrar, permanecer, né, que são várias problemáticas. Se nós entendermos que as instituições psicanalíticas são brancas e que o povo branco é muito violento, a violência racial vai se instaurar. Então, tem uma série de elementos. Nós temos aqui um esquema de bolsas, porque as nossas formações envolvem obrigatoriamente análise com alguém da instituição, supervisão com alguém da instituição, além dos seminários, pensando no tripé. Então, nós temos um esquema de bolsas que atualmente nós estamos com 7 colegas bolsistas fazendo formação analítica. Né? Desde 2021 que entrou a primeira colega, nós temos 7 e temos a perspectiva aí, precisamos ter uma relação de verbas para contemplar uma nova bolsa, né? Que provavelmente para 2026 nós temos expectativas de ter uma 8ª bolsa. Então é todo um trabalho, né, e um trabalho que envolve toda a instituição, que envolve a comunidade a qual nós estamos inseridos, que também contribui, etc. Então, hoje, o cenário dentro da minha instituição, eu já não sou um negro único. Eu era o único das 3 sociedades do Rio Grande do Sul, desse grupo que eu estou falando, eu era o único analista que se reconhecia como tal. Temos uma parte da população que não se reconhece, que é uma outra discussão. Né? E atualmente, só na minha sociedade, nós somos em 8 comigo. Né? Então eram 7, agora somos em 8. Então isso já muda o cenário na nossa Constituição. E principalmente nós temos que desfazer um equívoco que tem a ver com o imaginário que nos habita, que é justamente o que essa população negra que adentra as instituições contribui para transformar a psicanálise. A minha sociedade não é a mesma em termos de produção teórica. Se vocês pegarem a nossa revista, vocês vão se surpreender com a quantidade de trabalhos produzidos também por essa população negra. Vocês vão se surpreender no último livro que nós editamos, que é um livro sobre as questões raciais amplamente, a contribuição dessa população negra para repensar os conceitos psicanalíticos. Então, aquela velha questão, o que a psicanálise tem a dar para essa população que busca a formação, mas o que a psicanálise já ganha com essa população que traz uma série de outras referências. Inclusive, uma referência extremamente importante, porque, assim como eu dizia, a importância do povo negro para mudar essa lógica dos povos originários, eu entendo a importância do feminino ligado ao gênero das mulheres para que a gente possa transformar. Porque em todas essas instituições, quem tem tocado os projetos são 100% mulheres. Não temos nenhum homem envolvido, pelo menos ativamente, nem na brasileira de Porto Alegre, nem na brasileira do Rio, eu não sei se Ribeirão Preto. Se tem, é um ou outro. Agora, a grande maioria são tocadas por mulheres. O que tem a ver a questão de gênero e o que isso implica numa certa disponibilidade interna para lidar com essas questões. Eu queria fazer uma colocaçãozinha rápida. Posso? Eu não achei a mãozinha aqui. É porque, deixa eu só...
pode falar. É porque a gente tem uma pergunta aqui no chat e tem duas pessoas com a mão levantada já querendo falar. Aí eu ia só perguntar para o Inácio até como você prefere. Você quer que eu leia as pessoas? Não, vamos fazer uma rodada, quem sabe, de 3 ou 4, porque senão não dá Tá, tempo de todo mundo falar. Pode ser, né, Fernanda? pode ser. E Depois eu falo algumas coisas e a gente volta para ok, a plenária. tá bom. Então eu posso ler a pergunta? Por mim, tá bem. Ok. Professor, sou iniciante na psicanálise, mas gostaria de escutar seus comentários a respeito da frase anatomia é destino, em razão das sexualidades dissidentes que emergem no contexto clínico. Por exemplo, pessoas não binárias e a interseccionalidade. Interseccionalidade. Isso, perdão. Geralmente são pessoas oriundas de camadas menos desfavorecidas e que trazem mais dificuldades para acesso ao tratamento. E aí tem a Rafaela e o nome de um outro colega que não consegui ler. Quiserem, você que. Quem sabe a gente deixa mais 2, 3 colegas falar, depois eu Isso. tento dar Então, pronto. uma Então, resposta. eu vou. A Patrícia, por favor, e depois o colega ao lado, que eu não consigo ler o nome. Boa noite, professor Inácio. Boa noite a todo mundo. Ah, a sua palestra maravilhosa, como sempre. Já tive a oportunidade de escutá-la outras vezes. Estou com o teu livro aqui, do antirracismo. E muito importante, assim, escutar essa desvalia que foi colocada sobre o povo negro, que é também uma desvalia que foi colocada nos outros gêneros, né? Nas mulheres, especialmente nos trans, né? Ah, por isso eu queria emendar uma pergunta para ti. Eu sei que tu já falaste um pouquinho sobre como, aos poucos, esse espaço tem sido conquistado por pensadores negros, né? Como tu vê isso, Ignácio, na, na sociedade psicanalítica em geral? Tu tem sido bastante convidado, tu tem notado as tuas ideias circulando, porque há aquele pensamento que eu já escutei mais de uma vez, que falar, por exemplo, de racismo ou de gênero não é falar de psicanálise, né? Então eu queria muito te escutar sobre isso. Aí agora pedir a vez pro colega que está com a mão levantada também. Meu nome é Carlos Esteves, São José dos Campos, procedente do Rio. Parabéns, Inácio, como sempre. Tá, mas não vou me estender muito, né, nos elogios aí, vai. O que eu associei, tá, na tua fala foi o seguinte: primeiro, claro e escuro. Segundo, limpo e sujo. Eu sinto, né, há muitos anos que a gente vem tendo abreviando, que a gente teve uma orientação, principalmente escolar, tá? Pelo menos para mim, a nível de negro sujo, etc, etc. E lógico, se estendeu também a branco pobre ou coisa parecida. O que você acha desse detalhe claro-escuro, tá? E a questão de sujo, tá? Que o branco é limpo e o que está sujo é preto, tá? Como você vê a nível psicanalítico, a nível da antropologia, enfim. Muito obrigado. Inácio quer falar, não sei se Maria Tá. Clara quer, ela não sabia levantar a mão, não sei se vai ser breve. Eu não consegui botar a mãozinha. Eu posso falar, Inácio? Quer que eu fale rapidamente? Não, na medida que. Primeiro, parabéns, é uma palestra, eu fiquei muito encantada com a sua fala. E na medida que você foi falando, eu fui lembrando desse livro aqui, ó, não sei se você conhece esse livro, Metafísicas Canibais, de Eduardo Viveiros de Castro. Uhum. Então, aí você me dá licença de ler um pedacinho aqui? Pode, à vontade. Porque ele não falava numa época que estava muito na moda o multiculturalismo, ele não falava em multiculturalismo, ele falava em multinaturalista. Olha que coisa avançada. Vou ler só um pedacinho, você me permite? Vamos sim.
pois do ponto de vista de uma contra-antropologia multinaturalista, trata-se de ler os filósofos à luz do pensamento selvagem, e não o contrário. Trata-se de atualizar os incontáveis devires outrem, olha só, que existem como virtualidades de nosso pensar. Pensar desde o lado de fora, para ir reencontrar o pensamento do fora, pelo outro lado. Né? Tudo isso que você falou, mas todas esse povo que foi calado, né? E nós, como brasileiros, né, somos um povo completamente miscigenado, né? Devia ser um movimento oposto do que aconteceu. Mas é o tal negócio, né? Visão eurocêntrica. Perfeito. Gostei muito da sua colocação. Agora, eu acho que você devia citar um pouco esse trabalho dele, porque, como você fala para muita gente, acrescentar essa visão do Viveiro de Castro, que é espetacular. Parabéns. Obrigada. Maria Clara, eu vou começar pela Maria Clara falando, porque o Vieira de Castro, não nesse livro, mas o Vieira de Castro publicou um trabalho, eu vou chutar, acho que foi 2010, na Revista Brasileira de Psicanálise, sobre narcisismo e as questões dos pensamentos. E foi através do Vieira de Castro o primeiro interlocutor que eu tive para isso que eu falava sobre pensamento animista. O Vieira de Castro ele tem toda uma analogia nesse trabalho, que depois até utilizei num outro trabalho que eu escrevi. Ele tem toda uma analogia dizendo qual é o lugar da onça que bebe o sangue da sua vítima e nós que bebemos a cerveja. Quais são os elementos que estão colocados ali que fazem que isso tenha todo um lugar e uma importância significativa, né? Que ele vai falar um pouco depois com o que eu vou conversar com o Nego Bispo, um quilombola, o que a gente pode conversar com o Krenak, quando eles falam qual é a relação que a gente tem com a natureza e com essas questões. Depois, se a Vera me permitir, eu quero mandar 2 trabalhos para vocês, onde eu faço um diálogo um pouco com as questões da natureza, do meio ambiente e as questões raciais. Como é que a lógica explorativa de espoliação de corpos negros, no caso, ou dos corpos dos povos originários, é a mesma lógica com que se explora o meio ambiente. É a mesma lógica extrativista, é a mesma lógica que a vida do planeta não importa. Não são só as vidas negras que não importam, ou as vidas dos povos originários, mas a vida do meio ambiente em nome dessa lógica que nós estamos conversando sobre isso. Bom, então, a Maria Clara, perfeito, eu acho que o Vieira de Castro é um pioneiro, ele é um grande antropólogo que vai trazer questões que a psicanálise, lembrem, as questões ambientais e as questões raciais só passam a ser objeto de discussões dentro do universo psicanalítico há muito pouco tempo. Eu mesmo só passei a escrever sobre questões também climáticas por 2 motivos. Pela medida em que eu compreendi a similitude com as questões raciais e, evidentemente, depois que nós vivemos em 2023 e 2024 com as grandes enchentes no Rio Grande do Sul. Né? Então, isso me aproximou de questões até então que eu julgava que não me diziam respeito enquanto sujeito, ou enquanto psicanalista. Talvez enquanto sujeito, sim, psicanalista, não. Carlos, o que tu pergunta sobre esses estereótipos que vai se criando na linguagem e que são coisas que estão carregadas de estigmas racistas extremamente importantes. E para nós, sabemos o quanto a linguagem é uma coisa importante e significativa. Né? Isso me faz lembrar um pouco do Fanon, né? Que o Fanon diz lá pelas tantas que vai se criar também, a expressão dele, uma Westernhausen negra, fazendo com que o negro seja a emoção e o grego seja a razão. Ele está se reportando à nossa herança grego-romana. Então, o grego, razão, capacidade, e o negro, a emoção, como um pulsional desgarrado, que levaria a essa crença que somos violentos por natureza, por uma coisa constitucional, e não que a cultura possa nos tornar violentos, por uma série de elementos que a gente até pode discutir. Então, essas expressões claro e escuro, elas vão carregar o quê? Uma denotação.
Tanto que o diabo, numa visão judaico-cristã ou cristã, ele é o quê? Ele é negro, ele é escuro. O anjo é branco, né? Quando queremos falar de questões angelicais, nós vamos falar de que questões? Né? Quando se remete a algo, qual é que é o nosso imaginário? Né? Tanto que todos nós sabemos que a chance de Jesus Cristo ser um homem loiro de olhos azul é zero. Né? Mas qual é a imagem que as igrejas nos vendem? De um Cristo, na maioria das vezes, branco, não compatível com um Cristo que teria nascido na região que ele nasceu, né? De olho azul. Né? Ou seja, isso é a proposição que nos é posta dentro dessa lógica, que então o branco, o claro, tem algo de angélico, algo de puro por excelência. Então a pureza, enquanto o corpo da mulher negra é impuro, o corpo da mulher branco é angelical. Né? Eu acho que nada mais exemplar do que isso, se vocês viram aquele filme Corra. Aquele filme Corra, nós fizemos um trabalho que inclusive está nos uns livros. E no livro Corra, no filme Corra, quem não viu, que é a história de um jovem negro que se deixa seduzir por uma mulher branca, tem lá toda uma história, e no fim nós vamos ver que ele, sem contar spoiler, mas o filme já é tão antigo, que ele vai cair numa armadilha nesse lugar. Mas aquela mulher branca, ela é o protótipo dessa mulher angelical, pura, que defende ele numa situação lá com o guarda que vai pedir, etc. Porque o pessoal que criou o filme vai criar com uma capacidade de traduzir um pouco esses lugares. Né? E que negro ser sujo é um lugar inerente que nos é colocado por toda essa lógica. Né? Enquanto a limpeza, o bom senso, etc. E eu sempre lembro também a frase da nossa bandeira, né? E que essa construção não é minha, mas me faltou memória de quem é, que tem ordem e progresso. E nós dizemos ordem para os negros, progresso para os brancos. Então, esse lema, ele traz toda uma proposição filosófica de lugares e de questões. Eu acho que foi a Rafaela que perguntou um pouco sobre a minha expressão, freudiana, que não é minha, né? Anatomia é destino. Diga-se de passagem que essa expressão anatomia é destino, o Freud toma do Napoleão. E o Napoleão teria dito que a política é o destino da humanidade. Sempre lembrando, política como algo inerente a todos nós e não como política partidária. Eu sempre digo, um evento científico como esse de hoje é um ato político. Um ato político do Instituto, que resolveu me convidar para falar de uma temática, que me deram a liberdade de escolha, etc. Mas é uma posição política de trabalhar, por exemplo, as temáticas raciais. Que eu poderia ter proposto, o Instituto ter dito que não queria, etc. Todo o direito de não querer trabalhar. Então, topar uma proposta é um ato político e que não significa que nós tenhamos que concordar. Mas é a possibilidade de, juntando depois com a Patrícia, de termos lugar de fala, que é um termo que também tem circulado muito no nosso tempo, né? A possibilidade de falar e ser escutado. Então, isso é um ato político. O que eu acho interessante é que o Freud, então, toma anatomia destino do Napoleão, que a política é destino. O que eu diria? Que a anatomia que talvez, Patrícia, que nós estamos falando, claro que o Freud está falando falo, pênis, vagina, castrado, né? O que ele chama masculino fálico versus castrado. Porém, nós temos subsídio, o Freud vai nos deixar, que essa anatomia vai ganhar inscrição psíquica, inscrição dentro da ideia de algo que remete à completude e de algo que remete à falta. Né? Essa falta destituída de possibilidades transformadoras, digamos assim. Tanto que o Freud vai cunhar a expressão narcisismo das pequenas diferenças em 1912, a partir do quê? Que o narcisismo das pequenas diferenças tem a ver quando os homens descobrem que as mulheres não têm pênis. Ali o Freud diz que começa o processo de desvalorização das mulheres pelos homens, ou seja, a misoginia. Né? Ou seja, quando a anatomia é destino, e se nós ampliarmos por isso para a anatomia dos nossos corpos, tanto que eu fiz uma ampliação. Eu fui das diferenças anatômicas para a diferença dos corpos do povo negro e do povo branco. E que a partir dos nossos corpos também é um destino que está marcado, que ser um homem negro significa aquilo que muitos dos poetas vão dizer, que os nossos corpos chegam antes. O meu corpo negro, ao chegar nos espaços como esse espaço,
ele não vai ser um corpo que vai passar despercebido. A não ser se eu tiver na escala de serviço, se eu estiver servindo o povo branco, não vai chamar atenção. Mas se eu entrar numa loja para ser atendido, se eu entrar num banco, se eu entrar em lugares que normalmente nós não deveríamos estar, o meu corpo chega antes. Ou seja, eu já sou posto num lugar de uma série de elementos, né? Pelo simples fato de o meu corpo ter esse fenótipo que vocês estão enxergando. Literalmente diferente de chegar um outro homem branco com um fenótipo semelhante, só que branco, vai ser tratado literalmente diferente. Claro que o povo branco não sabe disso, né? Porque o povo branco não vive isso. Agora, nós, povo negro, nós sabemos que vamos chegar no supermercado e nós vamos ter olhado de forma mais sutil ou menos sutil pelos seguranças. Ou seja, é dessa anatomia, Rafaela, que nós vamos ampliar, que os corpos trans vão sentir, que os corpos não binários, que a Patrícia diz, vão sentir, porque esses são os corpos classificados pela essa ordem heteronormativa branca, que faz com que todos os outros corpos sejam corpos desqualificados, corpos que não são bem-vindos, né? Tanto que se tem uma série de discussões, quando se discute, por exemplo, homens e mulheres trans, tem uma série de discussões que implicam por que uma mulher trans tem que necessariamente ter vagina. Por que uma mulher trans não pode ser uma mulher de pênis? Por que um homem trans não pode ser um homem de vagina? Aí nós poderíamos discutir se não teria, Patrícia, a força desse binarismo obriga. Uma coisa é um sujeito escolher, que ele quer fazer. Outra coisa é se ver compelido a. Será que a psicanálise tem espaço para conversar e escutar uma mulher trans de pênis? Será que os nossos referenciais teóricos, a nossa escuta está aberta para isso? E se for uma mulher trans com pênis e negra, será que tem espaço psíquico para escutar isso? Será que escutar um homem trans com vagina, nós vamos ter espaço para discutir isso, para escutar, para pensar? Ou nós não temos espaço factível para pensar essas questões? Então, essa anatomia que implica como é que isso vai ser inscrito psiquicamente. Como é que vamos apreender psiquicamente? Até esse momento, os corpos negros são apreendidos psiquicamente dentro desses estigmas. Podemos usar as palavras do Carlos, do sujo, do escuro, do demoníaco. Lembra o horror que as religiões de matriz africana sofrem no Brasil, que é o país que tem a maior quantidade de terreiros. Vocês veem todo dia no jornal, se não todo dia, um dia sim, outro não, que os terreiros foram atacados. E que tem toda uma mística de colocar os terreiros num lugar demoníaco. Que todos vocês já viveram, ou na infância de vocês, ou no mundo adulto, né? Ou seja, qual o imaginário que nos habita em relação a essas questões. Patrícia, a respeito dos convites que me tocam, né? Fora os meus aspectos narcísicos, que as horas estão mais elevadas, horas menos elevadas, eu diria assim que eu tenho tido, né, a oportunidade, eu e uma série de colegas, de falar de uma série de coisas, só que eu tenho tido cuidado e o Instituto me deu muita liberdade do que eu ia falar hoje. Se eu ia falar de questões raciais estrito sensu, o que eu poderia falar de outra coisa, que eu poderia falar do imaginário a partir da metapsicologia freudiana sobre o mundo das representações. O que eu tenho só tido cuidado, e que essa é uma estratégia da branquitude, de nos colocar só em determinado lugar. Eu tenho uma sólida formação freudiana, e posso dizer com muita tranquilidade, produzo, escrevo, né? Tenho vários grupos de estudos e tem colegas queridos aqui que estudam Freud comigo, então eu tenho um longo percurso no pensamento freudiano. Né? Eu posso estar considerado entre as grandes pessoas que produzem. Se é que tem qualidade ou não, os autores vão dizer. Então, assim, eu tenho tido cuidado de não ser colocado em lugares que a branquitude tente me colocar. Como se eu só falar de racismo. Racismo, ele é estrutural, ele vai estar atravessado em várias questões da minha fala, como as questões de gênero vão atravessar nas questões da minha fala. O cuidado que eu tenho que ter é não me deixar cooptar por um lugar que é para silenciar. Né? Eu sou um sujeito que estudo Freud desde a universidade. Então eu tenho assim 40 anos de formado. Então eu tenho no mínimo 40 anos que eu estudo e produzo, e escrevo muito. Então, e tenho tido convites para estar nos lugares e nos espaços, né?
E a ideia é ampliar esses espaços para que mais pessoas possam estar conversando sobre essas questões. E temos tido aí, e vocês devem ter a oportunidade, de vários pensadores, né? Inclusive eu diria que o que as instituições psicanalíticas estão produzindo de maior riqueza é um diálogo com a produção da universidade, que para mim ela estava silenciada até 2020. Os grandes pensadores sobre as questões raciais que a universidade produzia, eles não tinham grandes interlocutores, porque eu acho que os grandes interlocutores da psicanálise enquanto clínica está nas nossas instituições, nas suas mais diferentes correntes teóricas. A partir do momento que a gente abriu portas para que as instituições psicanalíticas passassem a problematizar isso, a gente deu uma visibilidade e um diálogo com a universidade que eu diria que as instituições psicanalíticas não tinham, mesmo em outros segmentos. Hoje as instituições têm um trânsito com a produção da universidade, não só nas questões raciais, nas questões de gênero, nas questões sociais amplamente, de uma forma que eu diria que até 2020 nós não tínhamos, ou tínhamos de forma muito acanhada. E hoje eu acho que se abriu portas, para mim, a partir das questões raciais, se abriu uma comunicação que nós não tínhamos com a universidade, que é um lugar por excelência para produzir conhecimento. Não que as nossas instituições não produzam, mas lembre que todo psicanalista que vive da clínica, eu escrevo, mas eu escrevo aonde? Eu escrevo, como diz um colega, em tempos roubados. Né? Eu escrevo no final da tarde, no sábado de manhã, que é os horários que eu posso escrever com uma certa liberdade, porque durante a semana temos toda a clínica, todas essas questões. Então, eu acho que tem um trânsito com universidades do Brasil todo, de modo geral, que a minha percepção enquanto agente das instituições, não estou na universidade, que a gente tem ganhado muito em trocas mais ricas e mais férteis. Obrigada, Inácio. Vou deixar mais aberto aqui. Vera. Oi, Inácio. Eu só vou fazer aqui um parênteses sobre exatamente o imaginário que nos habita em termos de brasileiros, que quem disse que a maioria dos brasileiros é branca? Eu acho que isso é um imaginário que habitam uma grande parte da população e que não tem absolutamente nenhum motivo para se considerar branco. E eu acho que isso é também alguma coisa que chama atenção e que só agora as pessoas estão se olhando com mais pureza, digamos, para saberem que não são absolutamente brancas, não são europeias, não são um povo miscigenado, com uma cultura muito firme dentro da cultura negra, e que tem todas as suas bases e, portanto, não deve negar essa origem tão preponderante. Era isso que eu queria falar. Inácio, só para colocar mais uma coisinha que o tempo nosso já está indo embora mesmo, eu acho até que essa revisão da psicanálise, né, ela virá porque esse pessoal está podendo adentrar as instituições. Nós vamos aprender com eles. É com eles que a gente vai aprender, né? Que vai desestabilizar tudo isso que a gente tem tão internalizado. Eles é que vão trazer as problemáticas, né? Estão trazendo, aliás. E a gente vai junto reescrever esse nosso saber fazer, né? Muito, muito interessante isso. Mas para a gente escrever, a gente vai ter que abrir, né, em algum momento, né, Maria Clara? Isso é importante também, essa reflexão tem que estar sempre na nossa prática, sempre nas nossas sociedades. Inácio, foi um grande prazer te ouvir. Você é sempre um convidado muito importante aqui para as palestras mais importantes do Instituto. E
Eu queria te agradecer imensamente. Se alguém tiver ainda alguma coisa a trazer, se não, tem aqui uma pessoa que quer falar. Eu só queria lembrar, evidentemente eu adorei a palestra, que nós, psicanalistas, nos esquecemos um pouco. Eu, independente de psicanalista, sou psiquiatra, ou fui psiquiatra, que o pai da psiquiatria moderna no Brasil foi Juliano Moreira. E ele é que introduziu oficialmente a psicanálise freudiana no país. Ele era negro, sabe? Mas essas pessoas ficam como digamos, né? As pessoas que começaram e ninguém se lembra que ele era negro. Então, eu acho que só isso mostra, né, como a gente tenta, né, esconder, escamotear tudo isso. Felizmente, a coisa está mudando. Né? Está mudando, sim. Eu acho que as sociedades estão começando a aceitar. Eu sei, pelo menos, que a brasileira, no final dos anos 80, teve já candidata negra, que anos depois veio a ser a presidente da brasileira. E eu acho que a gente tem que ver de alguma maneira, sabe, reconhecer as nossas, aonde a gente erra, onde a gente, sabe, fica um pouco preso a coisas que estão lá enraizadas, infelizmente, dentro da gente e que a gente não vê a realidade, como a Vera diz. Quantos de nós podemos dizer que somos brancos? E por que ser branco é alguma coisa diferente, poxa? Sabe? Eu fico meio indignado com essas coisas todas, então eu quis falar só no finzinho e dar os parabéns a você, que você é um batalhador, é mérito disso. Isso é muito importante. Eu só queria fazer outra ressalva. A única coisa que eu achei não muito justa é que no início, por exemplo, quando falou de analistas, homens e mulheres, aí não colocando até brancos, eu fui formado numa sociedade onde não havia diferença entre o homem e a mulher, nem em ganhos econômicos. Isso, eu fui analista da IPA, fui formado em 74, já tem 51 anos atrás. E quando eu entrei, o número de analistas mulheres e homens, digamos assim, os fundadores eram mais homens, mas o que eles cobravam eram iguais, a quantia era igual. E mais, uma coisa muito importante, todas as fundadoras mulheres, todas elas vieram a ser presidentes. Então, alguns, eu não estou dizendo que a brasileira fosse diferente das demais e tal, não, mas que havia isso, havia um respeito e o reconhecimento às mulheres. Isso eu acho muito importante. O Inácio e Sique, Virgínia Bicudo, São Paulo. É verdade, Carlos. Maria Manhães, no Rio de Janeiro. Sabe? Então, houve uma série de pessoas extremamente importantes. Machado de Assis. Quando se fala nisso, é como se essas pessoas não fossem negras. Ou seja, isso é que é o pior. É o não reconhecimento. Inácio, cadê você? Não estou te vendo aqui. Eu quero te agradecer imenso a sua participação, seu brilhantismo. Você é maravilhoso, espetacular. E quem sabe ano que vem a gente te tenha de volta aqui para mais uma palestra dessas incríveis que você nos oferece. Muito, muito obrigada. E nós estamos encerrando com chave de ouro o nosso ano de atividades do Instituto Cultural Freud, que está fazendo 25 anos. Um beijo a todos e até... Muito obrigado. Obrigada, Inácio. Até a próxima. Muito obrigada.